Aqui no nosso vídeo eu quero falar sobre duas questões de sondagens do Goiás, algumas informações sobre negociações de jogadores para o início do Campeonato Brasileiro. Iniciando com o Moisés, atacante de 26 anos de idade, ponta esquerda do Fortaleza. A notícia lá do Periquito Brisado, uma nova atualização, é que o Goiás assustou com os valores, o pedido de 6,5 milhões de dólares da direção do Fortaleza para negociar o seu jogador, que não tem a intenção, no caso o Fortaleza não tem a intenção de liberar o Moisés, por exemplo, em um empréstimo gratuito. Já havia comentado isso aqui, a chance disso acontecer era mínima. Porém, segundo o próprio Periquito Brisado, lá no seu Instagram, ele garantiu que existia por parte do jogador, do próprio Moisés, talvez um interesse em jogar no Goiás. A questão principalmente nessa parte financeira, o jogador pode querer o tanto que for, mas tem que pagar, não adianta buscar jogadores que são titulares, uma equipe que também terá a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, porém com uma sequência maior na primeira divisão nos últimos anos, tem mais caixa para isso faz completamente uma diferença, e nessa parte de compensação financeira a gente está acostumado, o Goiás não costuma fazer essa questão. Então a tendência é que chegue outro ponta esquerda, não o Moisés, ou pode até mesmo ser um ponta direita. Esse jogador que tem essa característica de ir para cima da marcação, muito forte no 1 contra 1, tem também uma boa finalização, porém o principal, essa correria, explosão, o Goiás não tem nenhum jogador no seu elenco, exceto o Apodi, mas ele joga na lateral direita, a idade vai pesando, não tem como você contar com o Apodi para todos os jogos. Lá na frente, o Goiás não tem essa característica de explosão, infelizmente não será o Moisés, Nessa atual temporada, 5 partidas e 1 gol, começou lesionado e depois foi recuperando, aos poucos a sua condição como titular lá no Fortaleza. A tendência é que continue por lá, até uma proposta eventualmente do futebol do exterior. Então essa questão do Moisés encerrada aqui no Goiás, mesmo com o interesse das duas partes, O Moisés, optou por abrir essa conversa, uma sondagem ou algo nesse sentido. Porém, a direção do Goiás, imaginando um empréstimo gratuito ou com uma compensação financeira muito baixa, era óbvio que isso não iria acontecer dentro desses pontos, com um contrato longo também. E, para completar aqui o nosso vídeo a respeito de negociações, quero falar também sobre o Luan Dias, aquele mesmo que jogou tanto a Série A do ano passado pelo Goiás e a Série B também de 2021. Principalmente, o Goiás ele tem 40% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, caso o Luan Dias seja negociado nessa janela de transferências ou nas próximas, o Verdão tem direito a 40% de uma negociação futura. Essa informação lá do pessoal do Imprensa Verde. E agora uma outra notícia do Jorge Nicola, ele garantiu que vários clubes do futebol brasileiro monitoram a situação do jogador, que é um dos destaques do Água Santa no Campeonato Paulista. Além do Goiás, que fez uma sondagem pelo jogador nos últimos dias. Primeiramente, o Vila Nova, foi o primeiro time, por incrível que pareça, aqui do Brasil a despertar o interesse do Luan Dias. Ainda, no caso, fez uma sondagem, porém estava esperando naquele momento algumas propostas da primeira divisão. Posteriormente a isso, o Coritiba, o Sport e também o Goiás. Agora, nos últimos dias, já apareceram o Santos, o Corinthians, o Santos, Corinthians e o São Paulo. Além disso, o Botafogo e também o Cruzeiro, Então são várias equipes interessadas em contar com o jogador. O único que fez proposta oficial até aqui foi o Coritiba, do Brasil, porém o valor era inferior. Hoje o Água Santa ele pretende negociar 50% dos direitos econômicos do Luan Dias, na casa de 3 milhões e 800 mil reais. Possivelmente, caso ele seja negociado agora, o Goiás ainda por ter 40%, o Água Santa possivelmente irá vender os 50% que ele próprio, a equipe paulista, tem direito. E essa concorrência de vários clubes do Brasil, sendo bem sincero, eu não gostaria do Luan Dias aqui no Goiás. Agora que não tem nenhum camisa 10, como eu falei, o Luciano Naninho do Volta Redonda que foi pro Vila Nova, eu aceitaria sorrindo, porque, volto a dizer, o Goiás nesse momento não tem nenhuma opção para esse setor. Porém, com a chegada do Guilherme Marques e também um salário muito alto, onde possivelmente o Luan Dias irá ganhar, segundo informações do Jorge Nicola, ele já teve uma proposta do futebol chinês de 300 mil reais, então já seria muita loucura. E outra coisa também, beleza que o jogador pode evoluir, ele tem só 25 anos de idade, nesse Campeonato Paulista de fato vem jogando bem com a camisa do Água Santa, porém a gente não pode tampar o sol com a peneira. No ano passado ele não conseguiu jogar pelo Goiás, a gente não está falando de 3, 4 anos atrás, faz menos de 6 meses que o Luan Dias estava passando muita raiva aqui com a gente no Goiás. Então, para a Série B foi muito bom na temporada de 2021, beleza? Ajudou bastante, veio da segunda divisão do Campeonato Paulista, marcou 4 gols, em 28 jogos naquela temporada, porém no Brasileirão do ano passado, em 24 jogos, não conseguiu uma grande sequência como titular, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, acho que precisa de novos ares. Enfim, como falei, se fosse para compor elenco em uma situação sem grande concorrência assim, pagando uma quantia razoável, eu até acharia interessante. Porém, já foram 2 passagens sem estourar aqui no Goiás. Acho que
é melhor você trocar a ficha, buscar um outro jogador aí no mercado brasileiro. Essa é a minha opinião. Pode deixar a sua aqui embaixo também nos comentários. Lembrando que o Luan Dias ele tem contrato no Água Santa até junho de 2025. Para falar sobre um meia que, na minha visão, poderia sim ser uma boa alternativa para o Goiás, porém vai jogar no Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Luciano Naninho, destaque do Volta Redonda nessa atual temporada, 30 anos de idade. Até aqui, entre Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, foram 15 partidas, 2 gols marcados, além de 10 assistências nesse primeiro semestre. Um baita jogador que, segundo informações lá do pessoal dos donos da bola, né, do Rio de Janeiro, ainda na metade no começo do mês de março, se eu não estiver muito enganado, eles garantiram que o Goiás estava de olho, monitorando a situação do jogador, assim como o Botafogo. A princípio, não evoluiu para vamos supor, uma proposta oficial, um empréstimo ou algo nesse sentido. Ainda estou tentando confirmar essas informações, porém, a princípio, o Goiás apenas sondou a sua situação, sem apresentar nenhum tipo de proposta oficial. Segundo informações do Globo Esporte, a sua multa rescisória lá no Volta Redonda era de apenas R$100 mil, onde o Vila Nova irá fazer, né, essa quitação e assinar com o jogador. Vale lembrar que o seu vínculo no Volta Redonda iria até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, até o final do mês de novembro. Um jogador que, como eu falei para vocês, ainda quando surgiu, né, essa especulação, segundo o pessoal lá da Band do Rio de Janeiro, onde o Goiás estaria de olho na sua situação, resolveria, pelo menos parcialmente, os problemas do Verdão. Uma contratação de um jogador mais badalado e tendo o Luciano Naninho dentro do elenco, acredito que seria sim interessante na disputa da primeira divisão. Mesmo sendo um jogador um pouco mais velho, 30 anos de idade, eu prefiro muito mais observar pela parte técnica o que ele vem atuando nessa atual temporada do que, por exemplo, trazer um jogador mais jovem, até mesmo porque nessa função do campo de criação de jogadas, de maior mobilidade e assistências, como vem sendo o Luciano Naninho, não está fácil de encontrar no futebol brasileiro e principalmente dentro desse orçamento limitado do maior do Centro-Oeste. Então essa contratação do Vila Nova é realmente muito bom jogador. Uma pena, né? Gostaria de ver o Luciano Naninho aqui no Goiás. Em relação, por exemplo, às suas principais características, é um jogador que tem uma ótima visão de jogo, condução de bola, sabe muito bem prender a partida e ao mesmo tempo soltar para um lance, por exemplo, individual, um passe em profundidade, enfim, jogador muito interessante. Uma pena, como falei para vocês, gostaria sim de ter, né, o Luciano Naninho dentro do elenco, se não fosse para ser o titular absoluto, nesse momento, para quem não tem quase nada, né, acho que seria sim uma boa solução. Porém, com a contratação de um outro jogador de peso e tendo, por exemplo, o Luciano Naninho dentro do elenco, acredito ser uma peça interessante na disputa da Série A. Agora na Série B também, além do Vila Nova, né, o Vitória tinha uma proposta para o jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como eu falei para vocês. Até o momento, nenhum tipo de chapéu ou algo nesse sentido. O Goiás, de fato, apenas procurou o jogador para uma sondagem, algo nesse sentido. Não evoluiu para a proposta oficial e agora ele fechando nessa multa rescisória muito baixa, né, de apenas R$100 mil do Volta Redonda. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um defensor do Botafogo que despertou o interesse do Goiás para a disputa da primeira divisão, que é o Daniel Borges, aquele mesmo lateral direito, 30 anos de idade. O seu contrato no Botafogo vai até dezembro de 2023 e nesse momento vem sendo bem mais reserva do que titular. Essa informação foi confirmada lá pelo portal Lance e pelos jornalistas João Garcia e também o @mguimarães94, os dois que trabalham no portal Lance, garantiram interesse do Avaí, Coritiba, Goiás e Mirassol em contar com o lateral direito Daniel Borges, né, que decidiu permanecer no Botafogo. Ele que vem passando por alguns problemas familiares, decidiu ficar na capital do Rio de Janeiro e também brigar pela titularidade na sequência do ano. Já é a segunda tentativa do Goiás, né, pelo menos aqui sabemos, de contar com o Daniel Borges no seu elenco. Na Série B de 2021, o Verdão já tinha um acerto com o jogador, porém acabou optando para ir para o Botafogo, né, após receber uma proposta maior na questão salarial e também esse contrato, né, durando até o final dessa atual temporada. O Goiás, que depois que perdeu o Daniel Borges naquela Série B, acabou contratando o Apodi. Em relação, por exemplo, aí, o jogador, acredito sim que seria uma boa alternativa dentro do elenco do Verdão. No ano passado ele foi bem mais titular do que reserva na disputa da primeira divisão e é um jogador muito versátil. Joga na lateral esquerda, na lateral direita também, obviamente na sua posição principal, e bate escanteios, bolas paradas também do Daniel Borges é um ponto forte. 26 atuações na primeira divisão, 22 delas como titular, marcou um gol e também deu 3 assistências. Começou o ano muito bem, né? Tanto é que ele teve 10 assistências, né, em 41 partidas no ano passado, porém já começou a cair de rendimento na reta final
final do ano. E atualmente nessa temporada, na disputa do Campeonato Carioca, foram apenas 6 partidas, com uma assistência, né, apenas 3 jogos como titular, porém não houve o interesse do Daniel Borges em deixar o Botafogo. Acredito que pelas propostas, né, olhando assim apenas pela questão esportiva, o Goiás estava na frente nessa situação, já que o único clube da Série A, né, que fez proposta para o jogador, esse interesse também foi o Coritiba. Porém, o Coritiba não tem a Copa Sul-Americana. Então a gente olhando, né, nessa atual temporada, o Goiás teria sim uma vantagem a respeito do jogador, além do Avaí e do Mirassol, onde ele jogou muita bola também no Campeonato Paulista de 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Daniel Borges. Na minha visão, seria sim uma alternativa interessante dentro desse elenco. A tendência é que se pintar algum tipo de condição interessante para o Goiás até o início do Campeonato Brasileiro, deve sim chegar a uma posição para essa lateral. Daniel Borges também já foi procurado no ano passado, jogador bastante rodado, né? Tem uma característica de um jogo bem apoiado, não é aquele lateral de grande explosão, porém, além de marcar bem, quando chega até a linha de fundo, tem um cruzamento geralmente muito preciso, essas batidas de bola também nos escanteios. É um jogador que assim, pode até ser razoável, porém com a escassez de jogadores bons, confiáveis nessa posição, é um nome que acaba sendo elevado no mercado da bola. Começou sua trajetória ainda nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, jogou também no Atlético Paranaense, Vitória, Ponte Preta, Oeste, Atlético Goianiense, CRB, Mirassol, América Mineiro e chegou no Botafogo em 2021. Naquela Série B foram 37 partidas, né, naquele ano, né, após o Campeonato Paulista, com um gol marcado e também uma assistência. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, caso tenha algum tipo de reviravolta, volto aqui para contar para vocês.